Poucos jogadores na história da NBA fazem o que o Kyrie Irving faz com uma bola de basquete. Ele não dribla, ele hipnotiza. É como se a bola estivesse presa a um fio invisível, controlada por um maestro com mãos mágicas. Kyrie é uma poesia em movimento, um artista, um malabarista, um ilusionista das quadras. Seus dribles são tão imprevisíveis quanto letais e sua habilidade de criar espaço parece desafiar até as leis da física. Mas por trás da beleza do seu jogo, também existe uma jornada cheia de altos e baixos. Do brilho ao lado de LeBron no Cavs, a frustração no Celtics, as polêmicas no Nets e agora a redenção. Porque em 2024, Kyrie reencontrou seu basquete, sua alegria e voltou até a disputar as finais da NBA com o Dallas Mavericks, mostrando que, mesmo com quedas, um verdadeiro gênio sempre encontra o caminho de volta ao topo. Derek Irving e sua esposa Elizabeth, que na época viviam em Melbourne, na Austrália, acabavam de receber o segundo filho do casal, Kyrie. Derek, que teve a camisa 11 aposentada após uma passagem dominante de 4 anos pela Universidade de Boston, jogava basquete profissional na Austrália, carreira que chegou ao fim quando Kyrie tinha apenas 2 anos. A família então voltou para sua casa em New Jersey, onde Kyrie começaria a cultivar ainda mais sua paixão pelo basquete. Esse amor pelo jogo foi ainda mais incentivado pelo seu padrinho, Rod Strickland, que na época atuava na NBA pelo Portland Trail Blazers. Porém, em 1996, quando Kyrie tinha apenas 4 anos, seu pai voltou do trabalho em Wall Street com uma notícia devastadora: Elizabeth havia falecido. Um ano depois, Derek também perderia sua mãe. O pequeno Kyrie ficou arrasado, mas foi aí que seu pai assumiu o papel de mentor com ainda mais intensidade e começou a moldar o filho através do basquete, transformando Kyrie no homem e no jogador que ele sempre acreditou que o filho poderia se tornar. À medida que Kyrie Irving chegava à 4ª série, sua obsessão pelo basquete só aumentava. Ele estava sempre ou do lado de fora, jogando com seu pai, ou dentro de casa estudando o jogo, tentando absorver cada detalhe dos jogadores que ele idolatrava. Era uma mentalidade única, somada ao fato curioso de que Kyrie era na verdade canhoto, mas foi forçado a se tornar destro. Catholic school didn't let me stay left-handed. I was getting slapped on the hand for writing with my left hand. Essa combinação em comum ajudou a transformá-lo em um dos jovens atletas mais promissores do país. E foi nesse período que Kyrie fez uma promessa gigante a si mesmo. Escreveu no armário do quarto: "Eu vou chegar na NBA". Derek continuou se sacrificando por seus filhos, dedicando os fins de semana a levar Kyrie Irving para Nova York, onde ele enfrentava alguns dos melhores talentos juvenis dos Estados Unidos. No entanto, os times da Big Apple eram implacáveis. Cada equipe que enfrentava Kyrie aplicava uma pressão sufocante em quadra inteira, e ele tinha apenas 2 opções: ou se tornava um manipulador da bola ainda mais habilidoso, ou desistia. Felizmente, o jovem armador decidiu se adaptar. Mesmo enfrentando defesas intensas ainda no ensino fundamental, ele manteve o foco e evoluiu. Mas sua trajetória teve um baque após o primeiro ano do ensino médio. Um desentendimento sério com seu pai sobre mudar de escola fez com que ele abandonasse temporariamente o basquete. Porém, sua paixão pelo jogo falou mais alto. Kyrie decidiu transferir-se para St. Patrick no penúltimo ano do colégio, um dos programas de basquete mais prestigiados dos Estados Unidos. Foi um grande sacrifício. Todos os dias ele encarava uma viagem de ônibus de 2 horas e meia, só para poder jogar lá. Mas esse esforço valeu a pena. Sua nova escola o colocou em destaque nacional, e logo Kyrie começou a receber ofertas de bolsas para universidades da Divisão 1, algo que sempre sonhou. Entretanto, o sucesso atraiu também obstáculos. Durante seu ano, a escola de Kyrie, mesmo após vencer o campeonato estadual na temporada anterior, foi proibida de disputar o torneio de pós-temporada. They hired a private investigator to come in. He had the camera in his bag. This is what I went through in my life. And they videotaped us practicing with our head coach. Like, our head coach isn't allowed to be there at our practices, but every school does it, so we couldn't participate in the state tournament. Mas depois de atropelar qualquer defensor que ousasse enfrentá-lo, venceu o prêmio de co-MVP ao lado de outro grande prospecto, Harrison Barnes, no Jordan Brand Classic, e conquistar uma medalha de ouro com a seleção sub-18 dos Estados Unidos na America's Cup. Kyrie estava pronto para dar o próximo passo em seu sonho de vida: jogar basquete universitário pela renomada Duke University, sob o comando do lendário técnico Coach K. Porém, poucos jogos após o início da sua temporada de calouro, ele teria a chance de provar seu valor contra o armador número 1 do país na época, Kalin Lucas, da Michigan State. Muita gente acreditava que Lucas dominaria o confronto, mas Kyrie tinha outros planos. Ele brilhou. Só que o sucesso seria interrompido abruptamente. Pouco tempo depois, uma lesão no dedo do pé afastaria Kyrie das quadras, colocando em risco o restante da sua temporada 2010-2011 e talvez sua posição no próximo draft. Ele até conseguiu retornar a tempo do torneio nacional, o famoso March Madness, mas a campanha fraca de Duke, sendo eliminada ainda na 3ª rodada, fez com que muitos passassem a duvidar do seu potencial como jogador profissional. Críticos o rotularam de superestimado, alegando que, com 1,88 e pouca explosão física, ele teria dificuldades para finalizar perto da cesta na NBA, e que seus dribles mirabolantes só o colocariam em apuros no nível profissional. Mas Kyrie não se abalou. Ele manteve o foco,
preferiu seguir aprendendo com os ídolos que sempre o inspiraram. E foi tentando usar todo esse ódio como combustível que Kyrie seguiu em frente. In the 2011 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving from Duke University. Mas a pressão era enorme. Afinal, o último grande astro de Cleveland, LeBron James, havia acabado de abandonar a franquia para correr atrás de títulos no Miami Heat. E agora, todas as esperanças estavam nos ombros de um novato. Eram sapatos grandes demais para calçar. Mas aos poucos, Kyrie começou a se adaptar ao ritmo e à intensidade da liga, enfrentando homens feitos no maior palco do basquete. E foi no dia 27 de janeiro, no jogo da temporada regular contra seu time de infância, o New Jersey Nets, que Kyrie Irving começou a mostrar ao mundo do que ele era realmente capaz. Seus dribles refinados desde os tempos que dominava as quadras em Nova York e Nova Jersey estavam em plena evidência. Nada parecia suficiente para pará-lo. O jeito como ele manejava a bola era diferente. Tinha algo especial, único, como seu padrinho Rod Strickland sempre dizia. Naquela noite, Kyrie anotou seu primeiro jogo com mais de 30 pontos na NBA. Uma amostra do que ainda estava por vir. Mas ele não pararia por aí. Logo após ser escolhido no draft, Kyrie Irving procurou o renomado treinador Michael Lancaster, que levou seu controle de bola para um novo patamar. Lancaster fez com que Kyrie mantivesse seu drible tão próximo do corpo que ele conseguia afastar as mãos dos defensores como se fossem moscas enquanto controlava a bola. Eles também focaram bastante no trabalho de pés e no equilíbrio de Kyrie, e todo esse esforço logo deu frutos. Kyrie se tornou um dos poucos jogadores que, no ataque, deixa o defensor escolher o caminho apenas para contra-atacar de maneira cirúrgica. Irving rapidamente deixou sua marca na NBA. Ele ficou a apenas 3 votos de ser eleito o novato do ano de forma unânime. Nas 2 temporadas seguintes, foi selecionado para o All-Star Game em ambas e ainda conquistou o prêmio de MVP do Jogo das Estrelas. Além disso, brilhou internacionalmente, sendo eleito o MVP da Copa do Mundo FIBA de 2014. Seu domínio nos dribles o elevou ao status de superestrela, deixando no caminho vítimas famosas de Brandon Knight, até mesmo Kobe Bryant e toda a seleção olímpica dos Estados Unidos nos treinos. Mas apesar de todo o sucesso individual, uma coisa ainda faltava. O Cleveland Cavaliers era um completo desastre, e Kyrie Irving ainda estava longe até mesmo de sonhar com os playoffs. Tudo mudou graças a um homem, LeBron James. No seu primeiro ano de volta a Cleveland, LeBron levou o Cavs até as finais de NBA. Mas, com as lesões de Kevin Love e Kyrie Irving, o time ficou sem poder de fogo para enfrentar o Golden State Warriors. Já na temporada 15-16, Irving ainda sofreu com pequenas lesões durante a temporada regular, o que prejudicou suas estatísticas. Porém, nos playoffs, finalmente saudável, Kyrie pôde mostrar todo o esplendor do seu talento. Cleveland perdeu apenas 2 jogos até chegar a mais uma final, e Kyrie teve médias de 25 pontos, 48% de aproveitamento dos arremessos e incríveis 46% nas bolas de 3. Então, nas finais contra o histórico Warriors de 73 vitórias e apenas 9 derrotas, o Cavaliers estava perdendo por 3-1, uma desvantagem da qual nenhum time havia se recuperado na história. O título parecia impossível, até que o milagre aconteceu. LeBron e Kyrie jogaram o melhor basquete de suas carreiras. No lendário jogo 5, ambos anotaram 41 pontos cada. Mas foi Kyrie quem acertou as jogadas mais difíceis, com uma exibição hipnotizante de bandejas improváveis e arremessos desequilibrados contra múltiplos defensores. What I say about that 3-1 situation is I've never seen 2 guys play at that level for 3 straight games. It was the craziest thing I've ever seen. Like Bron and Kyrie were just on. Like, we play well, they just play better. Ele acertou 17 dos 24 arremessos que tentou, incluindo 5 de 7 nas bolas de 3, e foi o líder do jogo com um plus-minus de mais 20 em 40 minutos em quadra. O Cavs venceu o jogo 6 em casa e forçou o decisivo jogo 7. A partida foi extremamente apertada, e o placar ficou empatado em 89-89 por uma eternidade, até que aconteceu. Irving and Curry, one-on-one, Irving puts it up, it's good! Kyrie Irving from downtown! Essa jogada decisiva selou o destino. O Cavaliers conquistou seu primeiro título na história da franquia e deu à cidade de Cleveland seu primeiro grande título esportivo em 52 anos. Porém, o seu sonho seria interrompido no ano seguinte. O Golden State Warriors adicionou Kevin Durant, o que basicamente virou um código de trapaça no basquete. E embora o Cavs tenha voltado às finais em 2017 quase sem dificuldades, eles simplesmente não tinham como competir com o novo super time da Bay Area. Kyrie foi simplesmente fenomenal durante os playoffs, especialmente nas finais, com médias de 29 pontos, 47% de aproveitamento dos arremessos e 42% nas bolas de 3. Mesmo assim, Cleveland perdeu a série em apenas 5 jogos. E foi aí que os primeiros sinais de problema começaram a aparecer. Kyrie estava cansado de ser visto como Robin para o Batman que era LeBron. Ele queria seu próprio time, onde pudesse ser o cara. First came back, I was 22, 23, so I was just a young kid trying to help Cleveland patch up their relationship with him. I got drafted the year after, so when I came in, it was like, are you gonna be better than LeBron? That was my first question when I got into Cleveland. So it was mixed emotions the whole time that we were competitors, and then when he came back,
as my teammate. You know what I mean? Came back to Cleveland. That's his home. Com todos esses sentimentos reprimidos e o desejo de sair da sombra de LeBron, Kyrie tomou uma decisão drástica. Sem aviso prévio e sem sequer consultar LeBron, ele pediu para ser trocado. O Cleveland Cavaliers não precisava trocar Kyrie, já que ele ainda tinha 2 anos restantes em seu contrato. E olhando para trás, provavelmente nem deveria ter feito isso. I asked for a trade because I was looking for something different. I was a man of my word. When I went to the organization, I sat the higher ups down and said, look, I know y'all have future plans. Tell me right now. They told me their future plans. I said, look, this isn't for me. Mas, como acontece com muitas franquias esportivas, eles preferiram não lidar com a estrela insatisfeita. Um mês depois que seu pedido de troca se tornou público, Kyrie Irving virou jogador do Boston Celtics, em uma troca desequilibrada, que trouxe a volta de um Isaiah Thomas lesionado e Jay Crowder. Todo esse processo foi bastante estranho. Afinal, quase ninguém queria sair de um time que havia chegado a 3 finais seguidas de NBA. E o que deixou tudo ainda mais bizarro foram as aparições públicas de Kyrie enquanto ele ainda pertencia ao Cavaliers. Durante um podcast, Kyrie soltou a polêmica afirmação de que acreditava que a Terra era plana. Em setembro de 2017, ele participou de um programa de rádio e reafirmou a teoria, dizendo que tudo fazia parte de um experimento social que ele estava realizando. Mais tarde, Kyrie voltou atrás em suas declarações, mas as polêmicas estavam longe de acabar. Após uma lesão que o tirou dos playoffs, Irving assistiu do banco enquanto seu time era derrotado por LeBron James e o Cavaliers nas finais da Conferência Leste de 2018. Antes da temporada seguinte começar, ele parecia confiante e otimista de que poderia conquistar o título em Boston, chegando até a declarar publicamente que pretendia renovar seu contrato. You guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Mas as coisas começaram a desandar logo depois. Após uma derrota no começo da temporada para o New York Knicks, um repórter desejou um feliz dia de ação de graças para Kyrie, que respondeu de forma ríspida: que se dane o dia de ação de graças, já que ele tem ascendência indígena por parte da mãe. É compreensível que Kyrie não simpatizasse com a data, mas a maneira como expressou isso foi longe de ser a ideal. Posteriormente, ele pediu desculpas no Twitter. Então, em janeiro de 2019, Irving criticou publicamente seus companheiros de time, dizendo que os jovens do elenco não entendiam o que era necessário para conquistar um título. Mas como líder, posição que ele queria tanto assumir, Kyrie precisava encontrar outras maneiras de lidar com a situação. E definitivamente essa não era a melhor forma. Alguns dias depois, ele admitiu à imprensa que havia ligado para LeBron James, pedindo desculpas pela imaturidade que demonstrou enquanto jogavam juntos em Cleveland, e buscando conselhos sobre como lidar com os desafios de liderança em Boston. To call Bron, and tell him I apologize for being that young player that wanted to everything at his fingertips, and I wanted everything to be at, my threshold. I wanted to be the guy that led us to championship. I wanted to be the leader. I wanted to be all that, and the responsibility of being the best player in the world and leading a team is something that's not meant for many people. Ao fazer isso, Irving basicamente voltou a criticar seus companheiros de time e ainda admitiu que, no fundo, havia cometido um erro ao escolher ir para Boston desde o começo. Algumas semanas depois, quando a mídia questionou Kyrie sobre a futura agência livre e sua promessa de renovar com os Celtics, ele respondeu friamente que não sabia de nada e que perguntassem novamente no dia 1º de julho. Kyrie afirmou que faria o que fosse melhor para ele e para sua família. At the end of the day, I'm gonna do what I feel is best for my career, and I don't owe anybody. Mesmo jogando em alto nível e sendo eleito para o segundo time ao NBA, ficou claro que a química da equipe estava completamente abalada. Durante a segunda rodada dos playoffs contra o Milwaukee Bucks, Irving teve a pior série de sua carreira nos playoffs. E para piorar, ele ainda deu mais uma entrevista desastrosa. Quando os repórteres os questionaram sobre as suas dificuldades nos arremessos após a derrota no jogo 4, Kyrie respondeu da pior maneira possível. Who cares? Ele encerrou esse fiasco dizendo que, na verdade, deveria ter arremessado 30 vezes em vez de 22, porque ele se considerava um arremessador bom demais. No jogo 5, que decidiu a série, o Celtics perdeu por 25 pontos, o que não surpreendeu ninguém. Kyrie teve uma atuação desastrosa, acertando apenas 6 de 21 arremessos e sendo talvez o pior jogador em quadra. Ele terminou a série com um aproveitamento de apenas 35% dos arremessos e um péssimo 22% nas bolas de 3 pontos. Depois de toda essa série e dos comentários polêmicos durante a temporada, o sentimento nos Celtics era de alívio, com sua saída na agência livre. Em apenas 2 anos, Irving conseguiu irritar e desestruturar os planos de 2 franquias diferentes. E seu próximo passo era algo que todos os fãs de NBA já esperavam há meses. Por meses, durante o All-Star Game de 2019, ainda como jogador do Celtics, Kyrie foi visto conversando bastante com Kevin Durant. E logo, o mundo inteiro suspeitou que os dois estavam armando algo para a agência livre. E o que todos desconfiavam foi confirmado em julho de 2019, quando Kyrie assinou com o Brooklyn Nets ao lado de Durant. Logo na sua estreia pelo Nets, Irving marcou 50 pontos, se tornando o primeiro jogador na história da NBA a fazer 50 pontos em um jogo de estreia por uma nova equipe. Apesar de ter atingido a maior média de pontos de
carreira, com 27,4 pontos por jogo, uma lesão no ombro o tirou de quase toda a temporada, limitando-o apenas a 20 partidas. Na off-season, tanto Kyrie quanto KD se recuperaram de suas lesões. Quando a temporada 2021 começou, os fãs do Nets finalmente puderam ver a tão aguardada estreia de Kevin Durant, que vinha se recuperando da ruptura no tendão de Aquiles sofrido nas finais de 2019. E para melhorar ainda mais, o Brooklyn Nets também trouxe James Harden no início da temporada, formando um trio com Durant e Kyrie, que prometia ser a ofensiva mais imparável da história. Com tanto talento reunido, as defesas adversárias eram obrigadas a escolher seu veneno. Sempre havia um dos 3 melhores pontuadores da liga livre para atacar. No entanto, as lesões dos 3 astros limitaram bastante o tempo que passaram juntos em quadra. O super trio conseguiu disputar apenas 8 jogos juntos na temporada regular. Além dos problemas físicos, Kyrie continuava em guerra com a mídia, chamando jornalistas de peões nas redes sociais. Mas na primeira rodada dos playoffs contra o Boston Celtics, finalmente todos os 3 All-Stars do Nets estavam saudáveis, e o time mostrou toda a força do seu ataque destruidor. O Brooklyn venceu a série em apenas 5 jogos, anotando uma média absurda de 124 pontos por partida, com um rate ofensivo de 130, o melhor já registrado em uma série de playoffs. Kyrie, KD e Harden juntos combinaram para incríveis 85 pontos por jogo, acertando 53% dos arremessos de quadra, 45% nas bolas de 3 e 92% dos lances livres. Para provocar ainda mais a derrota de Boston, Irving chegou a pisar no logo dos Celtics no centro da quadra, atitude que revoltou a torcida local. No entanto, na segunda rodada contra o Milwaukee Bucks, tanto Kyrie quanto Harden sofreram novas lesões. Mesmo assim, se o dedo do pé de Kevin Durant não tivesse ultrapassado a linha de 3 pontos na bola decisiva, essa história poderia ter sido diferente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o Bucks acabou vencendo no tempo extra do jogo 7. Apesar da frustração, todos acreditavam que o super time do Nets conquistaria o título nos anos seguintes, desde que conseguissem se manter saudáveis. Mas foi aí que a verdadeira confusão começou, e o fator Kyrie entrou em cena. O mundo ainda não sabia, mas Harden, KD e Irving disputariam apenas mais um jogo juntos pelo Brooklyn Nets. Antes do início da temporada 2022 da NBA, 99% dos jogadores da liga tomaram a vacina obrigatória para combater a pandemia. Apenas 3 atletas recusaram: Michael Porter Jr., Jonathan Isaac e Kyrie Irving. Porter e Isaac não chegaram a jogar por estarem lesionados, já Kyrie estava saudável, mas, por causa de sua posição contra a vacina, ele ficou impedido de atuar em jogos dentro de casa, devido ao mandato de vacinação da cidade de Nova York. Isso fez com que o gerente-geral do Nets, Sean Marks, afastasse Kyrie de todas as partidas e treinos da equipe, o que resultou em Irving perdendo os 2 primeiros meses da temporada. Was not expecting a mandate to be brought down in a way that it wasn't going to allow me to play at all. I had the opportunity to play away games still, but there was no plan in place. There was no vision of like how it's going to work for our team, and I think that really impacted not just me, but a lot of people. So just had to sit in that hot seat for a little bit and deal with it, man. Life of a martyr, bro. No entanto, no final de dezembro, mesmo continuando não vacinado, o Nets anunciou que Kyrie Irving retornaria ao time para jogar as partidas fora de casa. Uma decisão tomada principalmente devido às várias lesões no elenco do Brooklyn Nets. No dia 12 de janeiro, o trio dos sonhos do Nets, Durant, Harden e Irving, finalmente entrou em quadra junto novamente em um jogo oficial da NBA. Lembrando a todos o quão devastador o ataque do time poderia ser quando as 3 estrelas estavam disponíveis. O Brooklyn destruiu o Chicago Bulls por 138-112, e por um momento, as esperanças de conquistar um título pareciam reais de novo. Mas aquele seria o último jogo em que os 3 jogariam juntos com o mesmo uniforme. Kyrie perdeu as 2 partidas seguintes, já que elas aconteceram no Brooklyn, onde ele ainda estava proibido de atuar. Logo depois, Durant se machucou e foi afastado por 6 semanas. E esse foi o estopim para James Harden, que já estava cansado da instabilidade causada por Kyrie e pela falta de consistência no time. Harden pediu uma troca, buscando uma situação mais estável, e durante a janela de trocas em fevereiro, o pedido foi atendido. Harden foi enviado para o Philadelphia 76ers em uma negociação que trouxe Ben Simmons e Seth Curry para Brooklyn. No total, o Big Three do Nets jogou apenas 16 partidas juntos, com um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas. Curiosamente, poucos dias antes da troca de Harden, o prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou que o mandato de vacinação para trabalhadores municipais seria suspenso, o que permitiria que Kyrie finalmente jogasse em todos os jogos, inclusive em casa. Mas o estrago na química do time já estava feito. Harden manteve o pedido de troca e apenas 3 dias depois do anúncio de Adams, o Barba foi embora. No fim, o Nets trocaram a superestrela e receberam centavos de dólar em comparação. Como Ben Simmons sequer jogou um único minuto pela equipe, gerando mais uma novela à parte, a defesa do Nets ficou um desastre, e o ataque do Brooklyn já não era tão poderoso sem um terceiro superstar. De alguma forma, o Nets ainda conseguiu se classificar para os playoffs, mas na primeira rodada, enfrentando o Boston Celtics, o Brooklyn foi varrido, perdendo a série por 4-0, e a janela de título da equipe se fechou muito mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. No jogo 1 dessa série, Kyrie Irving ainda arrumou mais problemas. Ele mostrou o dedo do meio para o torcedor dos Celtics, inflamando ainda mais o ódio que já recebia da torcida de Boston, além de ter sido multado em $50 mil pela NBA. Well, we've never seen that from you this season, where you are running down the floor flicking people off.
it's the first time you actually caught it because it's a big time game. I respond in different ways. So if somebody's gonna call me out of my name, I'm gonna look at them straight in the eye and see if they really about it. Most of the time they're not. A derrota por 4-0 foi um verdadeiro tapa na cara e um enorme choque de realidade para o time que todo mundo acreditava que venceria o título. Mas aquilo estava longe de ser o fim do caos. Na off-season, Kevin Durant, cansado de toda a bagunça envolvendo Kyrie e Ben Simmons, pediu para ser trocado, mesmo ainda tendo 4 anos restantes no seu contrato. Durant foi além. Ele exigiu que o time demitisse o técnico Steve Nash e o GM Sean Marks, ou então que o trocasse imediatamente. Foi sem dúvida uma das pressões mais agressivas já feitas por um jogador na história da NBA. Por sorte para o Brooklyn, o dono da franquia, Joe Tsai, manteve a postura firme. Recusou o ultimato de KD e não cedeu às pressões para trocá-lo. Contra todas as expectativas, Kyrie Irving e Kevin Durant começaram a temporada 22-23 ainda como jogadores do Nets. E para completar, Ben Simmons finalmente fez sua estreia com a equipe. Mas quando a temporada começou, o que vimos foi um verdadeiro desastre. Simmons parecia uma sombra do jogador que já foi um dia. A defesa do Nets era tão ruim que provavelmente não pararia nem times universitários. E o ataque basicamente se resumia a jogadas individuais de KD e Kyrie. O resultado, o Brooklyn perdeu 6 dos primeiros 8 jogos. Para piorar, Kyrie e Durant entraram em conflito com o técnico Steve Nash, que acabou sendo demitido. Mas calma, isso ainda foi o menor dos problemas. O show de horrores que o Nets produziram fora de quadra foi muito maior. E é claro, o protagonista principal era novamente Kyrie Irving. Dessa vez, Kyrie publicou nas redes sociais uma mensagem antissemita, recomendando um documentário cheio de teoria da conspiração. A NBA e os Nets ainda deram a ele diversas oportunidades para pedir desculpas, mas Kyrie se recusou. Please stop calling it a promotion. What am I promoting? Put it out on your platform. But I'm promoting it? Do you see me me in front of putting it out there, the people title? are going to say that you are Yeah, put it out there promoting. just like you put things out there, right? Finalmente, o Brooklyn Nets suspendeu Kyrie Irving por 8 jogos, e o mundo inteiro ficou se perguntando: o que há de errado com Kyrie Irving? Kyrie Irving brain and you put it inside of a bird, the bird is going to start to fly backwards. Quando Kyrie finalmente voltou, Ben Simmons e outros jogadores de apoio começaram a engrenar. E contra todas as expectativas, o Brooklyn Nets começou a vencer jogos. Foi então que Kyrie decidiu que queria garantir uma extensão de contrato com o time. Mas considerando todo o drama que ele causou nos últimos 5 anos, Irving era visto como uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Sem surpresa nenhuma, o Nets recusou dar a Kyrie a extensão máxima de contrato que ele queria. Mas, como não queriam perdê-lo de graça no verão, o Brooklyn fez o que parecia ser a decisão mais lógica. Decidiram trocá-lo enquanto ainda podiam. Assim, o Nets negociou Kyrie Irving com o Dallas Mavericks em troca de Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, uma escolha de primeira rodada não protegida de 2029 e 2 escolhas de segunda rodada. Pouco depois, o Brooklyn também trocou Kevin Durant para o Phoenix Suns. E num piscar de olhos, o terceiro super time que Kyrie fez parte colapsou em tempo recorde. O mundo inteiro acreditava que Dallas tinha cometido um grande erro ao trocar por Irving e depois de a ele uma extensão de contrato de 3 anos por $126 milhões. Principalmente porque, logo na primeira temporada, Kyrie e Luka falharam em levar o Mavericks sequer para os playoffs em 2023. Mas então, na temporada de 2024, tudo mudou. Kyrie permaneceu saudável durante a maior parte do ano e foi um dos apenas 11 jogadores de NBA que conseguiram médias de 25 pontos, 5 assistências e 5 rebotes na temporada, com altíssimos percentuais de aproveitamento. Kyrie ficou a 3 décimos do 50-40-90, o seleto clube de eficiência, terminando com 49,7% dos arremessos de quadra, 41,1% nas bolas de 3 e 90,5% nos lances livres. Entre os grandes momentos da temporada de Dallas, teve esse game winner insano com a mão esquerda contra o Denver Nuggets. Mas ainda mais importante do que as jogadas espetaculares foi que Kyrie Irving não foi mais um pesadelo de relações públicas. Dessa vez, ele disse todas as coisas certas para a mídia. Virou um líder dentro e fora da quadra. E ficou claro que criou uma ótima química com os companheiros e a comissão técnica. Tudo isso refletiu no resultado final. Kyrie e Luka Doncic lideraram o Mavs para vencer Clippers, Thunders e Timberwolves, chegando às finais de NBA. Foi a primeira vez desde 2011 que um time eliminou 3 adversários com 50 ou mais vitórias para chegar à decisão. Com cestas decisivas nos playoffs e um comportamento impecável fora das quadras, essa foi sem dúvida a temporada de redenção de Kyrie. Mesmo que o Dallas tinha perdido o título para os Celtics, uma equipe absurdamente forte, ninguém estava falando mal de Irving. Depois de 6 anos turbulentos, onde
ele queimou 3 franquias diferentes, Kyrie finalmente voltou a fazer o que sabe de melhor. A temporada 24-25 chegou e os torcedores estavam com enormes expectativas para o Dallas Mavericks, pois o time tinha acabado de ser finalista da NBA e contava com Doncic e Irving mais motivados do que nunca, sendo agregado com peças como Klay Thompson, que chegou após não renovar o contrato com o Golden State Warriors. Kyrie teve uma temporada espetacular, com médias de 24,7 pontos por jogo, 4,8 rebotes e 4,6 assistências. Esses números refletem uma temporada sólida de Irving, mantendo altos índices de eficiência e contribuindo significativamente para o desempenho ofensivo da equipe. Mas aí o pior aconteceu. Luka Doncic foi trocado para o Lakers e Kyrie Irving teve que assumir a responsabilidade sozinho. Mas no primeiro jogo sem Doncic no time, Kyrie foi espetacular e marcou 42 pontos em uma vitória contra o Warriors de Stephen Curry e do recém-chegado Jimmy Butler. Irving, a game-high 19 points, puts it up and nails a three-pointer. 390 from the line. Kyrie's one of them, and he's flirting with it just about every year as he drills another one right on cue with the marksmanship. His mind coming off that hand up there. He's going to pull another one. The trifecta. Kyrie Irving taking over the game here in the third. Após a vitória, os torcedores do Mavs levantaram a hashtag #InKyrieTrust, ou seja, em Kyrie nós confiamos. Infelizmente, a temporada de Irving foi interrompida devido a uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em março de 2025 durante uma partida contra o Sacramento Kings. Essa lesão encerrou sua participação na temporada e impactou as perspectivas do Mavericks nos playoffs. Depois de anos de polêmica, desilusões e quedas, Kyrie Irving finalmente reencontrou aquilo que o tornou especial: o amor puro pelo basquete. De vilão a herói, de incômodo à inspiração, a jornada de Kyrie mostra que o talento pode abrir portas, mas o caráter e a superação é que constrói legados. Mesmo sem a coroa do título na temporada de 2024, ele conquistou algo ainda maior: o respeito de volta. E agora, o mundo inteiro sabe, quando Kyrie Irving está focado, não há magia maior dentro das quadras.